Quem vai ministrar palestra para nós, ele é casado com a irmã Geni e é pai da Esther. Ele é mestre em teologia pela Fabapar, é pós-graduado em teologia bíblica pela Faculdade Vitória em Cristo, é pós-graduado em tecnologia pela PUC de Campinas, ele tem MBA em gestão empresarial pela FHO, é licenciado em educação musical pela UFSCar e graduado em redes de computadores pela FHO. Autor dos livros O Discipulado a partir do Sermão do Monte, Como aplicar os ensinos de Cristo à sua vida, Apocalipse, fonte de medo ou esperança? A sabedoria que transforma, mais que conhecimento, nas cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. E Words, e aí eu não sei falar esse montão de coisa em inglês aqui. Serve como pastor auxiliar na Assembleia de Deus Vitória em Cristo e coordena o departamento de ensino e o polo da Faculdade Vitória em Cristo em São Paulo. Pode soltar o vídeo dele. Receba com forte aplauso pastor Erivelton Rodrigues Nunes. A paz de Cristo. Gente, também não me reconheço muito ali, muita coisa. Graças a Deus. Que bom que você chegou aqui nesta tarde. Nós vamos falar sobre vários temas aqui, estamos já tratando, temas super relevantes. E eu vou tratar com vocês um tema também muito importante, sobre... O pastor Henrique quase deu um spoiler aqui da minha apresentação. Ele começou a puxar o sal da terra e luz do mundo, eu falei, pronto. Ele vai falar tudo que eu coloquei aqui e pronto. Agora eu não vou ter o que falar para vocês. Mas, graças a Deus, ele deu só uma pincelada. Então nós vamos começar falando sobre sal da terra e luz do mundo. Mas, principalmente, eu vou aplicar ele num contexto. No contexto da academia. Ou seja, estamos aqui num congresso de teologia, da Faculdade Vitória em Cristo. Eu vou pegar aqui o contexto da academia, quero dizer... da faculdade, do ensino, do aprendizado, seja como aluno, seja como professor. E aí, justamente, eu quero colocar para vocês como nós vamos influenciar a ideia do sal e da luz sobre a nossa influência na sociedade. Você pode aplicar também no seu emprego, porque eu vou falar de faculdades não cristãs. Não vou falar apenas de faculdades cristãs, vou falar de faculdades seculares. Então, o primeiro objetivo que eu quero colocar para essa palestra é esse aqui: equipar e encorajar os cristãos, alunos e professores a serem influentes e relevantes no ambiente acadêmico, sem comprometer a verdade do Evangelho e a reconciliação da fé e a razão. Bem, esse aqui é o objetivo que eu coloquei aqui na tela, e eu começo com essa imagem aqui. O pastor falou algumas dessas formações, mas por que eu coloquei isso aqui? Eu normalmente, eu não gosto dessas apresentações. É mestre, é doutor, é isso, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Num culto, mas nós estamos num evento acadêmico. Como evento acadêmico, é importante que vocês saibam com quem está falando. É importante você conhecer que Deus tem usado essas pessoas também em outros círculos, que não somente o círculo aqui da igreja. E essas faculdades, então, quando eu falo assim, eu vou colocar isso agora dentro de outros contextos. Por exemplo, FHO, eu era aluno da FHO, Fundação Hermínio Meto. Eu estudei redes de computadores lá. Eu era o melhor aluno dessa turma. Eu tirei 10 em quase todas as disciplinas. E por causa disso, toda hora que tinha uma apresentação, eu era convidado para apresentar. Com isso, eu fui fazer pós-graduação na PUC. Depois eu voltei e virei professor da faculdade. Esse aqui é o meu segundo emprego. Eu sempre trabalhei 40 horas, 44 horas semanais numa empresa, e à noite eu dava aulas.
E dentro dessa questão, eu ministrei aulas nessa faculdade, na área secular, na área de redes de computadores, ciências da computação, sistemas de informação, por 12 anos. Aí, eu dei aula na UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde tem Rodrigo Silva, onde tem outros, lá em Engenheiro Coelho e aqui na UNASP de São Paulo, no Capão Redondo. Fui professor também lá. Dei aula na Academia de Ensino Superior, lá em Sorocaba, num curso de Linux que eu fui ministrar. Na Faculdade Prudente Moraes, em Itu. Eu trabalhei na Unicamp concursado, não como professor, mas na área de TI. Me formei na UFSCar, mestrado na FABAPAR, pós-graduação na PUC e Faculdade Vitória em Cristo. Na Faculdade Vitória em Cristo é a única faculdade cristã que eu ministro aulas. Então Deus me levou em vários centros acadêmicos, porque eu quero dizer de ser sal da terra e luz do mundo em ambientes que não são. Aliás, a UNASP também é uma faculdade cristã, mas eu estava inserido num contexto de ciência da computação, em outro contexto. Eu não estava ensinando teologia, aliás, eles não aceitariam minha teologia lá na Adventista. Então, eles não aceitariam porque hoje é sábado e a gente está aqui. Amém? Você está trabalhando, você está ministrando. Glória a Deus por isso, amém? Bem, eu estou dizendo isso para você porque eu quero mostrar para você que esses ambientes são ambientes hostis à fé cristã. Glória a Deus. O ambiente da academia é um ambiente hostil para a fé. É onde os nossos jovens, a maior parte entra na universidade crente. Nos primeiros meses, eles vão passando por transformações, confrontos, e muitos deles não saem crentes na formatura. Mas eu vou dizer para vocês que eu entrei crente e saí mais crente. Glória a Deus, e é isso que eu quero falar para você, que você pode ser sal da terra, você pode ser luz do mundo, e não importa se a faculdade é cristã ou não, você tem que influenciar, você não é chuchu, amém? Glória a Deus, entendeu a metáfora? Chuchu pega o gosto de tudo, você foi chamado para influenciar, você não deve ser influenciado. E aí eu começo com essa questão. Quero fazer uma analogia com você. Para que serve uma bússola? Toda bússola, ela aponta para o norte. E aí, o que acontece é que ela precisa apontar para o norte. Ela foi construída para apontar para o norte. Ela foi construída para apontar a direção. Ela foi construída para mostrar o caminho. E nós estamos aqui num congresso de teologia. Eu quero que você preste atenção nesse videozinho feito por IA. Esta bússola está calibrada. Ela irá guiá-lo para o norte. Confie nela. O que eu fiz? Estamos completamente perdidos. O que eu quero dizer com essa ilustração? Que a bússola aponta para o norte. Assim é desde sempre. Só que um dia, esse comandante começou a ajustar a bússola conforme o que ele achava que era melhor. Em alto mar ele foi ajustando. No primeiro dia ele mexeu. No segundo dia ele mudou. No terceiro, no quarto. Ao longo de um mês, essa bússola ficou louca. Ela já não apontava mais para o norte. Então agora ele está em alto mar e ele não sabe para onde ele está indo. Aonde que eu quero chegar com isso? Nós falamos sobre a verdade absoluta de Deus. César introduziu algo aqui, que é uma introdução importante para a minha palestra. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma vida. Ele é a verdade. Então, quando as pessoas trocam o norte, quando cada um começa a achar que o que ele acha é verdade, e não o que é a palavra que é a verdade, quando você vai se ajustando
é como se você tivesse uma bússola quebrada. Você não sabe mais para onde você está indo. Então eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. A atenção da minha palestra é essa. Porque o que significa ser sal hoje? Se você muda os marcos, se você mexe o que é o norte, para onde você está indo? A palavra de Deus diz quem vai chegar lá. O César terminou mostrando quem entra e quem não entra, quem fica de fora e quem entra no reino. E esses são temas que são relevantes e discutidos hoje. A ideia do ser sal e luz é uma ideia importante, então eu quero que você leia comigo também esses versículos comigo. Vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Eu quero chamar sua atenção para algumas propriedades do sal. Porque nós, como sal, eu disse que é a questão da influência. Vou falar primeiro do sal, depois eu falo da luz. Sobre ser sal da terra e ser luz do mundo. O sal aqui eu vou usar a expressão da influência. E o sal, ele é um agente primeiro de preservação. O primeiro ponto é que o sal, ele preserva os alimentos. Ele conserva os alimentos. Preservação, manter aquilo que é o correto, evitar a corrupção. E quando eu falo no mundo acadêmico, é manter a moral, é manter o intelecto dentro dos parâmetros de Deus. A Bíblia não é contra o ensino, a Bíblia não é contra o estudo. Fé e razão, nós vamos hoje discutir isso aqui. Fé e razão não são opostas. Crente não é sinônimo de ignorância, pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês que vocês têm potencial para ser 10 vezes mais do que qualquer um deles lá de fora. 10 vezes mais, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram um carrute. Amém? Eles fizeram o carrute de Nabucodonosor. Ao final de 3 anos. Não foi um carrute de 1 hora, de 50 minutos. Ao final de 3 anos, eles passaram no carrute. E foi identificado que eles estavam no top 10. Top 10 mais. Não é top 10 apenas. Eles estavam acima dos outros. Vou te dizer, você ir para uma faculdade estrangeira, num outro país, aprender outro idioma, em 3 anos você sair de lá melhor do que os nativos. Olha, irmão, é Deus ou não é? É Deus, diz o pastor Tony, é Deus ou não é? É Deus, com certeza é Deus no negócio. Irmão, sal da terra, preserva. Então o sal preserva, você tem que preservar a sua sanidade. Enquanto você está no meio acadêmico, enquanto você está no seu trabalho. Deus quer usar você lá. Você também preserva o sabor. Você salga, realça o sabor. O que é isso? É trazer profundidade. Trazer a cosmovisão cristã para a discussão, para a mesa. Quem disse que é para você só ficar calado lá? Você tem que saber responder à razão da sua fé. Não é simplesmente eu entro lá, entro mudo e saio calado. Você é sal. E aí você vai entender outra coisa aqui do sal. O sal também provoca sede. O que é provocar sede? As pessoas verão o seu comportamento e vão começar a questionar por que você é assim. E vão ter sede de Deus, sede de conhecer, sede de saber quem você é. Vou contar um testemunho muito rápido. Eu entrei no ensino técnico. Eu fazia técnico em processamento de dados. Primeiro dia de aula. Ensino médio, vamos pensar assim. A galera entrou arrebentando tudo. Quando abriram a porta da sala, entraram todo mundo batendo nas mesas, entrando e tal, e bagunçando e arrastando cadeira e tal. Eu, crente, batizado com o Espírito Santo, membro da Assembleia de Deus, eu entrei, com licença, com licença, com licença.
Fui, sentei nas primeiras cadeiras, porque essa cara aqui de aluno que tira só 10 nas matérias, tem um motivo, né? Tem que sentar lá, prestar atenção, anotar tudo e tal, né? Mas eu sou normal, irmão, pode ficar tranquilo. Tem gente que acha que eu não sou normal, mas eu sou normal. Eu defendo a minha normalidade. Não fui diagnosticado com nenhuma síndrome A, B ou C ou D, sei lá, qual que você queira aí. Há controvérsias. Meus alunos acham que há controvérsias, mas eu acho que eu sou normal. Amém? Glória a Jesus. Então, olha só. Cheguei e sentei. O que aconteceu? Primeira situação. Passou um dia, passou 2, passaram 3 dias e tal. Uma pessoa procurou-me e disse assim: por que você é diferente? Eu reparei você no primeiro dia de aula. Ela não era crente, ela não servia a Deus. Ela falou assim: você é diferente de todos os outros. Eu percebi no jeito que você entrou, pediu licença e sentou na sua cadeira, no jeito de você andar, no jeito de você sentar, no jeito de você falar, as pessoas vão ter curiosidade. Aí eu peguei e convidei ela para ir para a igreja. Ela foi para a igreja, hoje ela serve a Deus na igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus por isso. Ela não foi para a Assembleia de Deus, mas ela foi para o Evangelho Quadrangular, está servindo Jesus. Glória a Deus por isso. Porque a sua vida está influenciando seu comportamento. Vai provocar sede, as pessoas vão querer conhecer quem é o seu Deus. Me conta mais sobre o seu Deus. Ele também preserva as suas propriedades, porque a gente leu, né? Provoca sede, preserva as propriedades, e travou. O último é, o sentido dele preservar suas propriedades é que ele não perde o seu sabor. Porque se o sal perder o seu sabor, não serve para nada. Então se você for sal na terra, que não salga, que não influencia, que não faz a diferença, o que você está fazendo na terra? O texto diz, só serve para ser pisado pelos homens. Só serve para ser pisado pelos homens. Me ajuda lá, por favor, que deu uma travada no meu slide. Glória a Jesus. Eu vou colocar agora uma imagem e vou perguntar para você onde está o sal. Olha só. Onde está o sal? Olha aí. Olha para essa feijuca abençoada. Sábado é dia de feijoada. Então olha lá. Me mostra, cadê o sal? Você está vendo ele? Eu sei que você não está vendo, porque ele é invisível. Depois que o sal entra em contato, ele desaparece. Mas eu vou te dizer, na hora que você provar essa feijuca, ele é invisível. Ele é insignificante, porque se você encher de sal, vai dar ruim. Não pode ser sal grosso, irmão. Então, eu vi essa frase legal esses dias. Irmão, você tem que ser sal, mas não precisa ser sal grosso, né? Trata as pessoas com respeito. Trata as pessoas com educação, né? Seja sal, mas não seja o sal grosso. Mas olha só, quando você entra em contato com você... Outra coisa, o sal precisa ter proximidade. Você só vai ter efeito se você tiver contato com as pessoas lá fora. Que esse negócio de ser crente só aqui dentro da igreja. Ah, eu sou crente só lá na minha igreja, só no domingo, no culto de celebração. Quando eu saio dessas portas, no meu trabalho, na faculdade, não, lá ninguém sabe que eu sou cristão, lá ninguém me identifica. Você só vai salgar se você entrar em contato. O crente tem que estar em todas as áreas dessa sociedade. O crente tem que estar na política. O crente tem que estar no governo. O crente tem que estar fora do governo. O crente tem que estar nas universidades. Porque a gente está deixando só a esquerda ficar nas universidades. A gente está deixando só esse povo entrar lá. E aí não tem ninguém para falar contra. Não tem ninguém para salgar. Não tem ninguém para fazer a diferença. Como assim? O crente tem que estar lá. Ele incomoda, sim. O crente incomoda. É naquela escola de educação que eu estou lembrando, estou vendo um irmão aqui que passa uma luta na escola pública, irmão. Professor passa uma luta com um monte de gente endemoniada. Mas você está lá, você é sal, você é luz, faz a diferença. Então você precisa, além de você ser insignificante, então não é significa que você vai aparecer, mas você vai estar lá, você marca a presença. Mesmo que você seja pouco, pequeno, não importa se é pouco ou pequeno, um pouco de sal já é suficiente. Não precisa exagerar. E deixa que Jesus apareça na sua vida. Amém? Aí a gente vai falar da luz. Quando eu falo de luz, é uma parte importante da luz.
porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo, no Evangelho de João. Mas em Mateus ele diz que vós sois a luz do mundo. Vocês também são. Mas em que tipo de luz então? Jesus é luz e nós também somos luz. Mas olha só, essa é uma ilustração da lamparina. Como que essa lamparina é acesa? Ela tem o pavio, mas o que você põe ali dentro para acender uma lamparina desse estilo antigo? Tem que ter azeite. Tem que ter azeite, irmão. Pentecostal tem que ter azeite, tem que ter óleo, tem que ter azeite. A origem da luz é porque tem o azeite. A origem de uma corrente elétrica, que é a próxima imagem que eu vou mostrar para você, é o seguinte: a lâmpada por si só, ela não ilumina. Ela precisa estar conectada. E conectada à fonte da sua energia, à fonte da luz. Você reflete a luz e a glória de Cristo na sua vida. Você reflete. Você é um refletor. Você não é sol. Jesus é o sol. Você é como se fosse a lua. Você reflete a luz dele. Você brilha porque ele te dá luz para você brilhar. Então a ideia de luz é diferente do sal, que é invisível, que se mistura, que tem que estar muito próximo das pessoas. Então o crente não deve apenas viver isolado do mundo. O crente está em contato com o mundo. Ele não se mistura no sentido de contaminar-se com o pecado. Mas o crente tem que estar misturado na sociedade. Ele não pode estar largado, longe da sociedade. Você tem que estar lá. E aí o que acontece com a luz? A luz ela brilha longe. E aí Jesus fala, você olha uma cidade iluminada, a lâmpada você coloca no alto. Como luz, o texto diz que eles verão as nossas boas obras e glorificarão ao Pai que está nos céus. Ou seja, ao mesmo tempo, como o sal é pelo contato, mas a luz é a distância. Nós somos luz do mundo, ou no mundo. Então a gente tem que brilhar, nossa influência tem que aparecer, a gente tem que estar lá, marcando presença. E como luz também a gente fala sobre o expor o erro. O que é trazer luz? O que o César disse na palestra dele? Idade das trevas. Por que a idade das trevas? Porque lhes faltava a luz do conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento da palavra. Então o que não pode faltar, para você que está aqui no congresso da Faculdade Vitória em Cristo, apesar de você fazer N cursos, o que não pode faltar é o conhecimento da palavra de Deus. Por que a gente começa com teologia bíblica? Para você ter uma visão panorâmica de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque não é apenas as disciplinas correlatas que nos importa. O principal de todas estão aqui, a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, qual é? Deixa eu voltar, que eu pulei um. Qual é a nossa bússola? Qual é? Qual é o nosso norte? Qual é a nossa bússola? É a palavra. A sua vida é guiada pela palavra de Deus. A sua vida não é guiada pelo que você acha. E eu não posso pegar a Bíblia e ficar ajustando. Não, sabe esse texto aqui? Não é bem assim. Aí você quer mudar o norte. A Bíblia te mostra o norte, te mostra onde é o norte. O caminho para Deus é aqui. E aí você quer trocar o caminho. Não, não é bem assim. Sabe o que é? É que naquela época, sabe o que é? E a gente começa a arrumar desculpas para não cumprir a vontade de Deus. Se você quiser ajustar a bússola, você não vai chegar lá. A palavra de Deus não é para você querer ajustá-la. Ela nos confronta. Ela é a nossa bússola. E aí, o que acontece é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4, está escrito assim, eu vou ler para você. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem as palavras assim como tal preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus cumpriu as Escrituras. Eu, como cristão, devo cumprir as Escrituras. E aí eu vou colocar para vocês a grande dissociação.
A primeira imagem de Harvard, e eu coloquei outras universidades, porque as grandes universidades, elas foram construídas, foram criadas, pensando no aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Elas não eram com cunho chamado secular. Olha esse logo da Universidade de Harvard. Veritas et Christo Ecclesiae. O que ele quer dizer nesse latim aqui? Eu vou traduzir para você no próximo slide. Tá aqui, ó, só para você entender. O logo de Harvard, Veritas et Christo Ecclesiae, que significa verdade para Cristo e para a sua igreja. Quando foi fundada em 1636, a Universidade de Harvard era fundada por puritanos, com o objetivo de preparar o corpo de Cristo. Intelectualmente, sim, intelectualmente. O objetivo era bom, como disse César, é muito bom. O objetivo era bom. O estudo, o avanço, o progresso. Agora, o que eu estou fazendo com o ensino que eu estou recebendo? Aquele ensino está me tirando da presença de Deus? Está me desvirtuando? Está levando nossos jovens para o pecado? Está levando nossos jovens para longe de Deus? E o que acontece é que, quando Harvard começou, era aquele logo. Está vendo que o logo mudou? Agora não tem mais et Christo et Ecclesiae. Não tem mais para Cristo e para a igreja. Agora é só Veritas. E que tipo de verdade agora a Harvard ensina? Qual é a verdade que Harvard ensina? Uma verdade sem norte. Porque tem a sua verdade, tem a verdade do outro, tem a verdade do outro, tem a minha verdade, tem a sua verdade. Uma verdade relativa. Ou seja, não há mais absolutos. O problema do século 21, os desafios do século 21, não há mais norte. Não há mais verdade absoluta, tudo é relativo. Ou seja, você abre para que cada um dê a sua interpretação. E quando você abre para que cada um dê a sua interpretação e já não tem mais verdade absoluta, é uma verdade relativa, que na verdade não é uma verdade. Porque ela pode ser questionada. Aí, quando foi iniciado Oxford, olha só, Oxford era uma universidade que tinha esse lema aqui, ó. Dominus illuminati mea, o Senhor é a minha luz. Como é que está a Universidade de Oxford hoje? Yale, quando foi colocado, era lux et veritas, luz e verdade. E está escrito em hebraico aqui dentro, ó, Urim Vetumim. Luzes e perfeições, que o pastor Henrique falou na primeira aula, na primeira palestra de hoje. Luzes e perfeições. Onde estão as luzes e as perfeições? Onde está a verdade? Onde está a luz? Ela está aqui. O problema é que o secularismo foi tomando conta desses ambientes, desses espaços. Professores liberais, sem Deus, foram tomando os espaços que eram nossos. Eu estou provocando de verdade. Esses espaços eram nossos. Foram criados para servir a igreja. Harvard, Oxford, Yale. Eu vou falar de Princeton agora. Esse espaço era nosso. Aí eu pergunto, quantos de nós estamos passando por lá? Sob o poder de Deus prosperará Princeton. Todas essas universidades eram para servir o reino de Deus. E eu que pergunto para você, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que tudo mudou? Se foram criadas para esse propósito. Hoje, a Faculdade Vitória em Cristo tem o curso de teologia, que é a rainha, que é a mãe de todas as ciências. Amanhã a gente vai abrir o curso de psicologia, ciência da computação, engenharia. Glória a Deus. Mas qual é a base da nossa teologia? Hoje nós temos uma sede no Rio. Amanhã pode ter o polo e outras unidades no Brasil e fora do Brasil que já temos como núcleos de teologia. Mas e aí? Vocês serão professores dessa faculdade. E aí? Que tipo de professor você vai ser? Que tipo de acadêmico você vai ser?
Que tipo de instrumento de Deus você vai ser lá? Mas vamos contar o que aconteceu. Aconteceu que, por causa dessa questão da razão humana, no iluminismo, começou-se a priorizar a razão, colocou-se a razão acima da fé. Não, porque agora a fé não é mais necessária, a fé já não é mais tão importante assim. A razão humana passa a tomar o lugar de Deus. O homem vai para o centro, tira-se Deus. Eles, aliás, pensam estar tirando Deus do trono. E aí vem o iluminismo, eles começam a desenvolver as suas filosofias, e aí vai avançando, e aí, por exemplo, a gente chega no relativismo pós-moderno, que é essa ideia de que não há mais verdade absoluta. E aí você olha para essa imagem, o que você está vendo? Essa é uma imagem clássica. Esse cidadão olha para o número e vê um 6. O outro cidadão vê um 9. Ou vice-versa. Não, o que você diz que é 6, eu digo que é 9. Como assim? As coisas não são diferentes. Não há verdade absoluta. Tem a sua verdade, tem a minha verdade. E a gente crente começa a comer pelas mãos deles. Porque são os acadêmicos, os PhDs, os sei lá quem. E o relativismo vai tomando conta. E o relativismo vai... Aí você ensina uma coisa na igreja, o jovem já questiona. Pode questionar, não tem problema questionar. A gente vai explicar a razão da nossa fé. As perguntas são importantes. O ambiente acadêmico, a pergunta, como disse o César, o questionamento não é o problema. Pode pensar, pode questionar, pode combater, pode tentar entender, não tem problema. A Bíblia jamais proibiu você de pensar. Aliás, Deus é um ser que nos deu a capacidade de pensar, raciocinar, criar. Isso é característica divina na sua vida. Assim como eu digo, o sexo não é pecado desde que seja no casamento, o sexo fora do casamento é pecado. A distorção do que Deus ensinou é pecado. Comer não é pecado, mas comer acima da conta, a gula é pecado. Beber não é pecado, mas beber acima da conta vira embriaguez e tudo mais. A Bíblia mostra o excesso. Ela mostra o erro, o pecado. Então eu não posso, a minha verdade é a sua verdade. E aí a pessoa entra nessa situação. Não, cada um faz o que quer. Sabe qual foi o período da história que a Bíblia revela? Houve um período assim. No livro dos Juízes está escrito assim: cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que dava na telha. Quando cada um quer tocar a sua vida fazendo o que dá na telha, sem consultar a verdade divina, a verdade, o verdadeiro norte, para onde você está conduzindo a sua vida. Quando cada um faz o que quer, não tem ordem. A Bíblia descreve o caos que foi na época dos juízes. Tempos de angústia, tempos de perseguição, de opressão do inimigo contra eles, porque não conheciam a verdade divina. E a gente chega nessa situação, para onde eu vou agora? Será que o pastor Erivel está falando a verdade, ou será que é o fulano de tal lá da internet? Ou será aquele famosinho lá do YouTube? Ou será que é aquele outro da igreja ABC? Ou será que é aquele que nem é da igreja? É um filósofo que questiona tudo? Ou será que é aquele desigrejado que fala que não precisa mais frequentar a igreja? Ou será que é aquele outro... Qual é? Quem está falando a verdade? Bom, a Bíblia diz que havia duas igrejas na mesma região. Lá na Macedônia, nós tínhamos a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Duas igrejas importantes. Duas igrejas super importantes. Fundadas pelo apóstolo Paulo. Igrejas, servos de Deus. Mas uma delas, Paulo chegou a dizer assim, mais bem-aventurados são os irmãos de Bereia do que os de Tessalônica. As duas igrejas na mesma região, no mesmo estado. Mas uma das igrejas, quando Paulo foi pregar, eles foram nas escrituras e conferiram se o que ele estava falando era verdade. Então eu convido você, cada seminarista, cada graduando, cada crente,
a examinar as Escrituras, porque depois da reforma, ela voltou às nossas mãos, só a Escritura, ela voltou à sua condição de você poder analisar se o que nós estamos falando é ou não a verdade. Confira na tua Bíblia. Ore a Deus, peça a revelação do Espírito Santo. E sabe qual é o problema? Essa confusão aqui. Nem tenta ler isso aqui. Esse fluxo é maluco. Qual é a sua visão? Você vai seguir isso aqui, tem 1 milhão de visão. Porque cada um quer defender a sua verdade. O seu ponto de vista. O seu relativismo. E agora, o cúmulo da interpretação bíblica, você estudava hermenêutica, homilética, as regras de interpretação das Escrituras. E os teólogos modernos agora dizem, não há como saber a verdade na hermenêutica. Porque eu não tenho como ter certeza se o que o cara que escreveu o que eu acho que ele escreveu. Agora eles questionam pelo relativismo, se eu conseguirei interpretar o texto ou voltar à intenção do autor. Dizendo que é tão relativo, é tudo muito relativo, já que tudo é relativo e não tem verdade, já que não tem verdade, eu não consigo chegar a qual era a verdade. Que confusão é essa? Que mundo é esse que a gente vive? Onde que a gente vai parar? E aí, eu pergunto para você, e agora? Como a gente vai agir? Como? O que a gente tem que fazer? Pensa aí comigo, o que você tem que fazer? E agora? Quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin, é a palavra. Amém? E agora? E agora temos que refletir essa luz. E como? Como que você reflete a luz? Eu vou começar agora a partir para a parte prática. Primeiro, você tem que refletir sua luz no mundo acadêmico com a excelência acadêmica. O cristão, quando estiver lá, tem que ser como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ou Ananias, Misael e Azarias. Enquanto estavam estudando junto com outros sábios de Babilônia, eles eram 10 vezes mais doutos, diz o texto. Eles tinham sobre ele, principalmente Daniel, um espírito de excelência. Na visão de Nabucodonosor, ele tinha o espírito dos deuses excelentes. Vou traduzir, você tem o Espírito Santo. Você tem que ser melhor do que aquele ímpio que senta do teu lado. Você tem que ser o melhor empregado, você tem que ser o melhor professor, você tem que ser o melhor advogado, você tem que ser o melhor dentista, você tem que ser o melhor médico, você tem que ser o melhor vendedor, você tem que ser melhor sim, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Tem que ser diferente. Excelência acadêmica. Como que você vai tapar a boca deles? Ok, eles discutem com você, eles fazem passeata, eles te humilham, ok. Como é que você vai provar para eles? Está aqui, excelência acadêmica. Você é diferente. Eles fizeram isso. Depois, domine a sua área de estudo. Excelência, domine a área que você está se dedicando. Domine aquilo. Tem que reconciliar fé e razão. Você tem que mostrar para eles que fé e razão não são opostas. Aliás, a fé te incentiva. As universidades foram uma ação da igreja para desenvolvimento da sociedade, do conhecimento. Então, você tem que reconciliar o que é fé e razão. Fé e razão não são opostas. Uma não anula a outra. Você tem que defender isso sim. Mas a verdadeira ciência, a Bíblia diz que tem a falsa ciência. Tem a verdadeira e a falsa. Qual ciência você está indo? Pela ciência que diz sobre uma teoria da evolução, é uma teoria, continua, ninguém consegue provar, é uma teoria. Quando você tem a verdade absoluta que diz, e criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, eu não vou entrar nesse ponto porque o pastor Túlio tem muita coisa para falar hoje, coisa abençoada. Mas, preste atenção, fé e ciência não são opostas. Faça boas perguntas. Crente sabe, irmão. Professor, ele está lá malhando você, está lá falando um monte de... Faça boas perguntas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, interessante. Uma criança de 12 anos de idade, um dia, foi a Jerusalém.
Ele saiu de Nazaré, uma criança de 12 anos de idade, viajou com seus pais. Seus pais o levam a Jerusalém. Chega lá, muita gente diz que Jesus estava no templo ensinando. Balela! Jesus não estava ensinando, ele estava fazendo perguntas. Só que as perguntas de Jesus deixavam eles de cabelo em pé. Meu Deus, como pode uma criança de 12 anos fazer uma pergunta dessa? É isso, faça boas perguntas. Não chegue lá querendo ensinar. Professor, o senhor está errado. Não, calma. Faça boas perguntas. Deixe ele chegar à conclusão que ele está errado, porque Jesus era especialista nisso. O que Jesus fez na parábola do samaritano? Ele fez um homem doutor da lei reconhecer que um samaritano odiado era o próximo. Ele fez o cara dizer com as suas próprias palavras, ele chegar à conclusão de que ele mesmo estava errado, esteve errado o tempo todo. Faça boas perguntas. E aí eu vou colocar uma frase, essa frase aqui é importante, porque cai no Kahoot. Cai na prova, gente, cai na prova. Essa frase é importante. Que Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona disse? Ele disse que ele cria para poder entender. Então, quando ele usa essa expressão, ele está falando assim, a fé é a base da ciência. Eu creio, por isso eu tenho condições de entender essas coisas. Então, preste atenção. E aí, eu coloquei aqui só para reforçar com você. Mas são 7 características que eu quero destacar desses jovens para você entender. Primeiro, eles eram jovens sem defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, habilidade para servir no palácio, aptos para aprender outros idiomas. Esse era o requisito para entrar lá. Esse era o Enem da época. Esse era o vestibular. Esse era o processo seletivo da época. E eles ingressaram 3 anos de estudo. E ao final dos 3 anos, eles passaram com louvor acadêmico, com honra. Deixa eu te mostrar isso aqui. Esse homem aqui, Johann Sebastian Bach, um dos maiores compositores da história. Esse homem trabalhava, e ao final de todas as suas partituras, aqui embaixo, ele escrevia essa frase aqui, também da época da Reforma: Soli Deo Gloria. Somente a Deus seja a glória. Tudo que você fizer, faça com excelência. Ele fazia partituras, ele compunha partituras, e a assinatura dele não era só Johann Sebastian Bach, não. Algumas partituras ele colocou SDG, outras partituras ele deixava assim, como está aqui. Somente a Deus a glória. Na sua época, os músicos iam à igreja aprender com os músicos da igreja, porque os músicos da igreja eram os mais excelentes de todos, porque eles faziam para Deus. Os músicos seculares iam à igreja aprender música porque faziam para Deus. Hoje, vou falar baixo, eu te pergunto, aonde que os músicos vão aprender? Os músicos saem da igreja para aprender lá fora, porque o músico de fora é melhor que o músico da igreja. E por que o músico de fora é melhor que o músico da igreja? Que vergonha. Isso para mim é um tapa na cara. Como é que é? O cara toca lá para ganhar dinheiro para o Satanás, e ele é melhor que o crente que faz para Deus. O cara lá dedica-se 8, 10, 12, 15 horas por dia estudando, e o crente, lambão, não estuda nada, não se dedica, não faz o que tem que fazer. Não estuda uma vez por semana, e quer enrolar o professor no final de semana. E aí? Como é que vai ser o melhor? Como é que vai ser o de excelência? Não vai ser. Só que na época de Bach, ele dava aulas para muita gente que vinha atrás dele, que ele tocava era na igreja.
O ministério dele era tocar e fazer e compor para Deus. Somente a Deus seja a glória. Leia comigo bem forte esse versículo aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, seja quando você for comer, quando você for beber, qualquer coisa que você for fazer, você tem um norte. Faça para Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No começo, na introdução, eu falei para vocês que eu ministrei 12 anos aula em cursos seculares. Eu dava aula de Linux, de redes de computadores, sistemas operacionais e tantas outras coisas, dentro da minha área. Isso aqui é uma apostila de como instalar servidores. Não sei se vocês conseguem, talvez vocês não consigam enxergar o que está embaixo do meu nome, professor Elivelton Rodrigues Nunes, só lhe deu glória. Dentro da apostila, na abertura de cada capítulo, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o que está em vermelho. Nas minhas apostilas para alunos de TI, não é para aluno de teologia. Eu não estava dando aula para aluno de teologia. Eu era o professor de Linux, do lado negro da força, telinha preta, prompt de comando, professor mais temível dos alunos de computação. Eu não dava aula de programação, mas eu fazia os caras ir no shell, na tela preta, fazer lá, comando, eu deixava os caras doidos. Mas olha lá, além disso, desse lado que vocês não sabem, mas eu colocava lá, na abertura de cada capítulo eu punha um versículo. Nas introduções, eu punha lá os textos. Na abertura de cada capítulo das minhas apostilas, que eram enormes, todas em PDF, alguns imprimiam, e eles tinham que levar a apostila para casa, estudar comando, como instalar o servidor DHCP, como instalar o servidor Apache, como instalar o servidor Samba e tal, e não importa. Tinha um versículo em cada abertura de capítulo. E eles sabiam quem era o professor. Não, mas esse não é o ambiente. Você não está na Adventista, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, você está na FHO. Essa mesma apostila me rendeu o curso na Faculdade Prudente de Moraes, aqui em Itu, que eu fui dar aula também em Sorocaba, que eu fui dar aula também em um monte de lugar. Eu fui palestrar aqui no WTC. 2010 eu estava palestrando no WTC, junto com o Linus Torvalds. O cara que inventou o Linux, primeira vez que ele veio ao Brasil, ele estava dando palestra no salão principal e eu no salãozinho. Glória a Deus. Mas eu estava lá, professor da faculdade FHO, parará, de terno, gravata, num púlpito de madeira, um negócio chique, gente. Aqui no WTC em São Paulo, palestrante num congresso internacional de TI. Eu estava lá, com os meus versículos lá, com os meus slides lá. Não importa onde você estiver, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é diferente. E como é que você vai ser sal? Primeiro, tem que influenciar. De que jeito? Com caráter inquestionável. O seu caráter mostra quem você é. Tem muita gente carismática, mas não tem caráter. Mas o seu caráter mostra, e as pessoas vão se aproximar de você porque você é diferente, você é sal. Você tem que construir pontes e não muros. Frases batidas como essas, mas é importante. O sal traz as pessoas para perto. Você tem que ter contato. Para a pessoa ser transformada, ela tem que ter contato com você. O sal tem que entrar em contato com o alimento. Se ele ficar dentro do saleiro, não muda nada. Eu sou sal, mas eu sou sal isolado de todo mundo, dentro do saleiro. Tinha uma comunidade que foi citada aqui, a comunidade de Qumran, os essênios, que ficavam lá, isolados de Jerusalém. Eles falavam, a gente é muito santo, não dá, a cidade está corrompida, a religião está corrompida, nós temos que ser ascéticos, criar uma comunidade separada do mundo. E aí eles foram e se isolaram do mundo. Legal. Era sal com sal, com sal, com sal, com sal. Só tinha sal. Ô negócio salgado.
Não, mas não tinha efeito na sociedade, gente. A sociedade está se corrompendo, se estragando. Para que serve o sal? Na época não tinha geladeira. O sal servia para conservar. Então, para mudar o mundo, tem que estar misturado. Preservar os manuscritos. O sal serviu para alguma coisa. Aleluia. Obrigado, meu pastor. Não é de todo inútil ser só sal. Amém? Não é de todo inútil. Mas, gente, o sal precisa fazer efeito. Você está aqui hoje porque Deus quer usar você aonde você estiver. Não é que todo mundo aqui vai virar pastor, todo mundo vai viver de ministério, todo mundo vai aqui e tal. Não, nada disso. Aonde você estiver, você é sal, você é luz, você brilha, você age na sociedade, você impede as coisas. Tem coisas que eu não posso falar porque está sendo gravado. Mas tem lugares no mundo corporativo que as pessoas querem fazer coisas erradas. Mas você está lá, e porque você está lá, eles não fazem. Porque você está lá. Você atrapalha, você incomoda, você conserva. Porque você está lá. Eles querem fazer esquema, mas você não pode, porque você está lá. Você tem que sair para eles fazerem coisa errada, porque o sal está lá, está incomodando, glória a Deus por isso. Mas se o sal, que a gente é sal, começar a perder o norte, se ele começar a dissolver, perder o sabor, não serve para nada. Puxa vida, eu queria ser diferente. Eu queria chegar lá e me enturmar. Sabe aquela coisa de jovem, né? Ah, jovem está lá na igreja, chega e tal, mas chegou, é crente, aí está incomodando. Aí o jovem começa. Eu, como professor e aluno, eu vi. Quantas vezes os alunos, vamos no bar? Sexta-feira, vamos matar a aula do professor tal, e vamos no bar? Aí eles queriam matar a aula. E matavam a aula do professor e iam para o bar. Aí me puseram para dar aula de sexta-feira. Irmão, eu dava aula das 7 às 11h20. Das 19 às 23h20. Aí o aluno vinha com desculpa. Não, professor, sabe o que é? Tem a van lá, até chegar lá. O senhor tem que terminar a aula mais cedo, porque a gente sai daqui, até chegar lá na portaria, para pegar a van e tal, e tal, e tal. E eu era o professor que dava aula de sexta-feira, das 19 às 23h20, na mesma sala, 5 aulas direto. E eu falava, você está pagando para ter aula completa, você não vai ter aula pela metade. Eu vou estourar o tempo, como eu já estourei, e vou dar aula inteira, em nome de Jesus. Amém? Desculpa, meu pastor, mas eu era esse professor chato. Eu acho que eu não mudei muito. Eu melhorei um pouquinho. Estou mais calmo. Mas eu era esse professor chato, que dava aula até às 23h20. Eu falei, você está pagando a van tem que esperar você até você chegar lá. O horário de aula, quando você se matriculou, você sabia o horário de aula. Irmão, vocês estão começando a entender quem eu sou. Vocês estão começando a entender. Vocês me conhecem só na igreja, vem aí de vez em quando. Mas esse é o professor Erivelto na faculdade. Então, olha só. Mas você também tem que ser um porto seguro. As pessoas têm que se aproximar de você. O que é ser o porto seguro? Às vezes a pessoa não tem coragem. Tem outros evangélicos lá que querem se infiltrar. E mudam, e se infiltram. E daqui a pouco já não parece mais sal. Porque se misturou com o lixo do mundo. E já não parece mais crente. E foi para o bar, e foi para isso, e foi para aquilo, e foi para a festinha, e foi para outro lugar, e foi para outra coisa. E se misturou, e já não salga mais nada. Então a gente tem alguns conselhos práticos. Primeiro, invista na sua vida espiritual. Segundo, identifique-se com outros cristãos. Ache outros que compartilham a mesma fé. Vamos orar junto. Vamos vencer essa luta. Crie uma rede de relacionamentos. O jovem vai ficar isolado lá apanhando do diabo. Não. Oração, jejum, vamos para cima. Aí ó, vida devocional, como é que é isso? Tem que orar, estudante tem que orar. O que mais? Meditar na palavra. É que eu não li a declaração de Harvard, gente. Eu deixei aqui, eu acabei pulando. Mas lá, Harvard falava o seguinte, no começo dos primórdios, para você ser um bom aluno, você tinha que ler a Bíblia 2 vezes por dia. Não era só de manhã. Não era só à noite. Pelo menos 2 vezes por dia.
Isso estava no estatuto de Harvard. Para você ser aluno de lá, para você poder estudar filosofia, ciências e outras coisas mais, você deveria, pelo menos, meditar na palavra 2 vezes por dia, porque a palavra é que dá luz ao seu entendimento. Vigilância. E aí, a gente vai caminhando para o final. E aqui eu quero fazer essa pergunta aqui. A nossa bússola é a palavra de Deus, é uma declaração. Então, repita comigo. Nossa bússola é a palavra de Deus. E aí, para terminar, é essa ilustração aqui, ó. Termômetro ou termostato? Vou falar rapidinho para você entender a diferença. O termômetro só constata a temperatura. Ele só indica, ele só aponta. Ele só mede. Mas ele não faz nada. Ele só mostra o problema. A temperatura está tanto. Ok. O que ele muda? Ele tem o poder de mudar o ambiente? Não, ele não tem o poder de mudar o ambiente. O termostato não. O termostato, você ajusta ele e ele vai, se o ambiente tem que ficar a 22 graus e bateu 24, ele se ajusta e vai mudar o ambiente para o ambiente voltar a 22. Se tiver que esquentar, ele esquenta. Se tiver que esfriar, ele esfria. Ele vai controlar o ambiente, ele vai mudar o ambiente. Você, como crente, é termômetro, só constata, só aponta o erro dos outros, só indica, ou você está mudando a situação aonde você está? E aí, esse versículo aqui, ó, muito importante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E eu encerro só fazendo uma divulgação de alguns livros que eu escrevi. Um deles é esse aqui que o pastor não pronunciou ali, mas Beyond Words, Embracing the Life-Changing Teachings of the Sermon on the Mount. O que é isso? É o primeiro livro, só que esse aqui traduzido para o inglês. Tá? Esse aqui só tem na Amazon digital. Porque Deus me colocou numa empresa multinacional, agora você vai entender o mistério. Deus me colocou para trabalhar numa empresa multinacional. A empresa multinacional eu sou obrigado a falar inglês. E eu cuido da América Latina, eu tenho que falar espanhol. E agora eu já estou pensando em lançar alguma coisa em espanhol, porque eu tenho 16 países na minha responsabilidade em espanhol. E aí eu fui fazer um curso todo em inglês. E aí a pessoa falou, você escreveu um livro? Eu falei, escrevi. Puxa, que legal, tal. Mas está em português. Puxa, eu não leio português. Aí era o presidente da empresa. Eu fui lá e traduzi meu livro com IA. A IA me ajudou. Eu dei uma revisada lá com a IA, tal, traduzi. E agora eu posso divulgar meu livro na empresa, que não tem nada a ver com igreja. Porque agora eu tenho um livro escrito em inglês, está na Amazon, e eu vou alcançar esse povo em nome de Jesus. Amém? Deus quer usar a sua vida. Mas agora eu não estou lecionando na faculdade A, B, C, D. Não importa. Importa o seguinte, importa que Deus está te usando, Deus está te dando direcionamento, vai dar um direcionamento. Alguns dias aí, eu fui fazer uma apresentação, vou terminar com isso. Fui fazer uma apresentação de um trabalho, como se fosse um MBA da empresa. E era tudo em inglês também. Aí vai lá, eu lá, gestão financeira, isso e aquilo, eu fiz toda a apresentação. Resultado, tive que fazer tudo em inglês, e fiz essas pirotecnias no PowerPoint e tal, papapá. Aí o palestrante falou assim para mim, aí a pessoa do meu grupo falou assim, se você quiser, ele ensina você a fazer as suas apresentações, porque as suas apresentações não estavam tão boas assim, né? Aí ele virou para o gringo, para o cara que é o líder do treinamento lá dos Estados Unidos. Irmãos, eu já fiz 2 sessões de Google Meet para ensinar eles a mexerem no PowerPoint. Tive que traduzir meu PowerPoint para o inglês. Aí você fala assim, Deus abre umas portas que você não imagina. E eu estou ensinando PowerPoint para o gringo. A Microsoft é gringa, é americana. E eu estou traduzindo meu PowerPoint para o inglês para ensinar americano. Pra você entender que Deus faz algumas coisas que a gente não imagina. Que Deus em Cristo abençoe e use a sua vida.